Vamos continuar falando de política brasileira e tudo que envolve, né, desdobramentos que chegam inclusive do lado de lá, de fora do país. A pesquisa Ipsos-IPEC, divulgada na última terça-feira, aponta que a maioria dos brasileiros, 49%, concorda que o Brasil deve retaliar o tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, aos produtos nacionais. Outros 43% discordam que o Brasil deveria responder aos Estados Unidos aplicando essas tarifas. Segundo o Instituto, há uma certa divisão sobre a resposta na mesma moeda, mas com maioria relativa concordando com a retaliação. É por isso que eu vou conversar agora com a diretora do IPEC, a Márcia Cavallari, que vai nos ajudar a entender esses dados, esses últimos dados divulgados sobre a percepção dos brasileiros em relação ao governo Lula e também, claro, a atuação do presidente norte-americano. Muito bom dia, Márcia, prazer falar contigo. Tudo certo. Márcia, bom, a gente recebeu, né, esses dados, a imprensa toda, lá na terça-feira, chamou atenção, porque, principalmente, acho que a gente pode abrir mesmo com esse que eu já ressaltei aí na minha introdução, que é da retaliação. O que a gente via, inclusive a IPEC já tinha mostrado isso, de que a reação do governo Lula ao tarifaço, né, imposto pelo presidente americano, já estava sendo muito bem avaliada, tinha melhorado a popularidade do governo e tudo mais. Mas a questão específica da retaliação, que vai inclusive contra o que economistas dizem, o que até o próprio governo tem estudado, que é tentar uma negociação, que é ali com mais calma, aparece, portanto, esse ponto que chama bastante atenção na reação das pessoas, da população, de que, na verdade, a maioria concorda, né, 49% concorda em retaliar, ou seja, fazer a tal da lei da reciprocidade, então também tarifar os produtos americanos que entram no Brasil. Esse é um ponto que chamou atenção para vocês também, Márcia? Bom dia de novo. Bom dia. Então, é que, bom, primeiro que tem essa reação também, porque 75% da população brasileira acredita que essas tarifas vieram muito mais por razões políticas do que comerciais, né? Então, a grande maioria acha que é uma questão política e por isso daí mexe também com a autonomia do país, com soberania do país, né? E aí acham, a maioria relativa, apesar de ficar bastante dividido, que deveria ter um tratamento na mesma moeda, né? Agora, isso reflete também a polarização política aqui no país, porque quando você avalia esses resultados comparando eleitores de Lula e Bolsonaro, tem algumas diferenças nesses resultados, apesar mesmo eleitores de Trump verem também que é uma manobra política e não comercial. Então, sendo uma manobra política não comercial, leva com que as pessoas pensem em devolver na mesma moeda. Né, Márcia? Eu tenho até aqui o detalhamento da escolaridade, também da idade e do sexo. Nessa questão de acreditar que é uma questão política, a atitude do Trump em relação ao tarifaço brasileiro. E aí a gente vê que, por ser a questão política, os números são muito parecidos, né? Na divisão do sexo. Homens acham que 74% dos homens ouvidos acham isso, 76% das mulheres também acham. Aí, em relação à idade, muito parecido, né? A maior aqui que chama a nossa atenção é dos 45 aos 59 anos. Então, essas pessoas mais velhas acham mais ainda que é uma questão política. E em relação à escolaridade, também, números muito parecidos, mas o ensino fundamental aí aparece com 73%, mas ensino médio e superior com 77%, ou seja, as pessoas com maior escolaridade vão achando, esse número vai crescendo, vão achando ainda mais que é uma questão política. Eu lembro, que acho que é importante da gente contextualizar, que há a carta lá em 9 de julho,
que Trump faz a declaração de que vai fazer o tarifaço dos 50%, ele fez inclusive na Truth Social, numa rede social, ele abre falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Metade ali da carta é sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e da metade para frente é que ele toca no assunto comercial. Então, para as pessoas, ficou bastante claro que é uma questão política. Os outros números que a gente trouxe aqui para conversar, Márcia, que daí eu já passo a bola para você, é sobre, pensando no tarifaço, a pergunta, né, que foi feita aos pesquisados. Por favor, diga o quanto o senhor ou a senhora concorda ou discorda das seguintes frases. Aí a frase que a gente separou aqui é: o presidente Lula fez tudo o que podia para evitar o tarifaço? E aí os números são positivos também para o governo Lula, né? A gente vê que 26% concorda totalmente, 15% concorda em parte, então junta aí, dá aí 40%, né, dizendo que sim, que ele estava se esforçando e fez o que ele podia fazer. E aí também, de forma bastante polarizada, somando ali as duas partes do discorda em parte e discorda totalmente, chega ali, passa até um pouco dos 40%. Mas mesmo assim, ainda é uma questão equilibrada, né, Márcia? A gente não vê aí uma disparidade muito grande do o presidente Lula não conseguiu fazer ou não tentou fazer tudo que ele podia, né? Então também é um dado, de certa forma, positivo aí para o governo Lula. Sim, então, em relação ainda à questão política, só complementando o que você colocou, essa posição majoritária, ela ocorre em todos os segmentos demográficos e geográficos, com algumas nuances, como essas que você apontou, né, que tem umas pequenas diferenças, mas sim, essa percepção de que a medida foi totalmente política é majoritária em todos os segmentos, né, todas os segmentos geográficos e demográficos. Em relação ao que se Lula fez tudo o que podia ou não, também é uma divisão, fica também uma divisão, como tudo a gente está vendo, né? Na política está bastante dividido, sempre a polarização política está acontecendo em várias questões e se mostrando ali presente, né? Então, assim, é como se a gente tivesse também aqui agora em qualquer tema e entrando aqui até a questão do tarifaço, entrando numa batalha de campo ideológico aí, né? Que a política externa também entra nessa questão de um debate aí ideológico. Então, tudo está muito dividido. Na questão de se Lula fez tudo o que podia para evitar ou não, também mostra, né, como você mesma mencionou, uma nação dividida, né? 51% dos brasileiros discordam que ele fez tudo, contra 41% que concorda que ele fez tudo. E quando a gente olha isso cruzado pelos eleitores de Lula e pelos eleitores de Bolsonaro, a gente vê essa mudança, né? 72% dos eleitores de Lula acham que ele fez tudo que podia para evitar. E 81% dos eleitores de Bolsonaro discordam dessa afirmação. Ou seja, ele não fez tudo o que podia. Então, assim, é meio como que o Lula tivesse a culpa do que está acontecendo, né? Entre os eleitores de Bolsonaro. Exatamente. Esse é um ponto bem importante, Márcia. Eu queria também trazer esses recortes do sexo, da idade e da escolaridade nessa questão do presidente Lula fez ou não, né, tudo o que podia para evitar o tarifaço. Em relação à divisão aí do sexo, os homens também, os dados são bem parecidos, né? Mas os homens apresentaram aí 26% concordam totalmente de que ele fez tudo o que podia para evitar o tarifaço. E aí as mulheres 25%. Aí eu vou para os números maiores, que é o oposto, né? Exatamente o oposto, o discorda totalmente. Aí dos homens 42% e das mulheres 34%. Ficando aqui nesse recorte as mulheres mais próximas, né, da média aí, geral dos 38%. Os homens discordam mais do que as mulheres. Em relação à idade, acho que a gente pode destacar que os mais velhos concordam totalmente de que Lula fez tudo o que podia. E em relação ao discordo totalmente, o maior destaque pode ser, portanto, para a faixa etária dos 35 aos 44 anos,
que 43% discordam totalmente, dizendo aí que Lula não fez tudo o que podia para evitar o tarifaço. E aí no recorte da escolaridade, acho que a gente pode pegar o ensino fundamental, no concordo totalmente, que aparece com um dado maior, em 33%, e no discordo totalmente, o maior é dentro do ensino médio, mas ensino médio e ensino superior é muito parecido, então também aumentando a escolaridade, discorda mais em relação a essa questão do Lula fez ou não, né, tudo que podia para evitar o tarifaço. Esses recortes são sempre muito importantes, né, Márcia? Parece uma coisa muito sensível, mas não, principalmente porque o próximo ano é um ano de eleição, é um ano de eleições federais, que a gente deve ter Lula querendo a sua reeleição, o seu quarto governo, contra quem vem do lado de Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030, vai ter que ter um herdeiro político, mas tudo isso conta, né? Por isso mesmo que esses recortes também são tão importantes, que as pesquisas que vocês muito bem fazem mostram. Sim, as nuances, as diferenças nos vários segmentos são muito importantes até para entender, né? Para não ficar só com o resultado total e você analisando nos segmentos, nos vários segmentos, você consegue ver as diferenças. Por exemplo, todos esses números que você mencionou mostram a base eleitoral de cada um. Então, quem está falando que o perfil, né, da base eleitoral de cada um, quem está falando que o Lula fez tudo o que podia, com um pouco mais de ênfase do que outros segmentos, quando você avalia, são os eleitores dele, né? Então, por exemplo, quando você mostra instrução menor escolaridade está concordando mais de que ele fez tudo que podia. É uma base eleitoral do Lula. Né? Se a gente olha o Nordeste, né? As mulheres, o Nordeste, menor escolaridade, menor renda, né? Nesses segmentos, sim, a gente tem um apoio maior e que corresponde à base eleitoral do Lula. E do outro lado, a gente tem a base eleitoral dos que votaram no Bolsonaro, que também se mostram discordando mais dessa atuação do Lula em relação ao tarifaço, nos segmentos onde Bolsonaro foi melhor. Né? Então, você consegue ver bem essa divisão. São importantes a gente entender essas diferenças nesses segmentos, porque são percepções diferentes, né? São maneiras diferentes de enxergar o problema, o assunto que está sendo tratado. Então, isso traz bastante riqueza na análise da pesquisa. Agora, em relação a uma outra pergunta que nós divulgamos, 62% dos brasileiros acham que Lula não deveria concorrer, se candidatar à reeleição. Isso. Né? Então, isso mostra também um desgaste, né, do próprio governo, mas que também o tarifaço pode ter uma contribuição positiva, né, de ter uma união aí em defesa do país, em defesa da soberania, que pode até melhorar aí a avaliação do Lula. Nessa pesquisa nós não fizemos a avaliação de Lula, a próxima que nós faremos e divulgaremos será no mês de setembro. Exatamente. Vamos ver como é que virá. Exato. A gente pode passar para a próxima tela, então, que é exatamente essa que a Márcia comentou, que foi perguntado aos entrevistados, na sua opinião, o presidente Lula deveria ou não deveria se candidatar à reeleição em 2026? E assim como bem a Márcia pontuou, a gente teve ali deveria, né, 36%, mas na verdade começa com o maior, né, 62% com não deveria, contra 36% que deveria. Então esse número maior já é muito simbólico para a campanha aí do presidente Lula, para sua reeleição. E aí tem os recortes, né, Márcio? Eu queria que você explicasse para a gente quais são esses recortes de Jair Bolsonaro, de Lula. E aí tudo bem, branco e não votou, não sabe ou não queria responder. É mais simples da gente entender. Por que tem o recorte do Jair Bolsonaro e do Lula aqui? Não, então, todas as pesquisas, como a eleição de 2022 foi bastante polarizada, todas as questões políticas agora nós estamos avaliando com esse recorte
de eleitores de Lula e eleitores de Bolsonaro, né? Até para tentar entender melhor aí o posicionamento de cada um dos grupos, né? Então, o que chama atenção também nessa é que assim, né, política cada dia tem um fato novo e que isso vai fazendo com que as pessoas tenham posições diferentes frente aos fatos que vão ocorrendo, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa de agora, tem ali e analisando nesse segmento que você está falando, eleitores de Lula e de Bolsonaro, mesmo entre os eleitores de Lula, tem 30% dos eleitores dele que acham que ele não deveria disputar um novo mandato, né? Então, seja por que razão for, seja por desgaste, seja por idade, seja por desejo de renovação, né? Então, tem ali, mas isso mostra uma dificuldade ali, né, maior, mas é o que eu digo, né, como as coisas vão acontecendo, os cenários vão mudando e as pessoas vão se reposicionando. O governo não está bom, então eu não quero que ele se recandidate porque o governo não está bem avaliado, por exemplo, né? Sim. A gente vê comumente em várias campanhas eleitorais que durante a campanha eleitoral o presidente consegue melhorar, o presidente em exercício consegue melhorar a sua gestão, porque tem uma comunicação mais adequada, uma comunicação mais focada, né? Então já vi em várias campanhas aí de reeleição, por exemplo, presidentes que conseguiram melhorar ao longo da campanha eleitoral 10 pontos percentuais na sua avaliação positiva, né? Então, nada está definido, né? Tudo o que a pesquisa vai fazendo, ela vai mostrando essas fotos que vão ocorrendo com base no contexto político daquele momento, no contexto econômico daquele momento, né? Com os fatos ali que vão acontecendo. Então, aqui tem esse dado que é importante, né, que 30% dos próprios eleitores de Lula acham que ele não deveria, e quando a gente analisa daí o lado dos eleitores do Bolsonaro, é quase que unânime, 93% dizem que o Lula não deveria concorrer, né? E de novo aqui, né, a gente vê que 50%, apesar de ser alto também, 50% dos que têm até uma renda familiar de um salário mínimo, 50% acham que não deveria, mas quando você vai para a faixa de 5 salários, mais de 5 salários mínimos de renda familiar, 74% acham que não deveria concorrer. Mesma coisa quando a gente faz uma análise de religião, né? Sim. Entre os católicos, entre os evangélicos, 72% acham que o Lula não deveria concorrer, entre os católicos, 54%. Né? Então, são perfis dos eleitores de cada um, são respostas ao contexto atual, né? E que esse contexto pode ir mudando aí ao longo do tempo e essas opiniões forem se reposicionando frente aos novos fatos, frente aos novos acontecimentos aí políticos e econômicos do país. E claro também, né, Márcia, a população fica a par, né, da opinião pública, a imprensa também tem essas bases, né, para entender também como é a opinião pública em relação a isso, mas as futuras campanhas, né, também, claro, os partidos fazem as suas pesquisas, mas essas pesquisas que são feitas com muito mais gente no Brasil todo, que mostram também e ajudam na condução dessas campanhas, né? Inclusive, por exemplo, nesse ponto da Lula vai escolher um novo candidato, né? É o momento dele passar esse bastão para uma outra pessoa. E aí essa, inclusive, é uma pesquisa que o próprio partido fica fazendo ali, né? De testar esses nomes, assim como o Jair Bolsonaro vem fazendo também do lado dele, porque ele realmente está inelegível, então ele realmente vai precisar de um herdeiro político. Para a gente encerrar, então, Márcia, acho que dá para a gente pular para a próxima arte aqui, a produção vai colocar. Posso falar só um comentário aí em cima do que você falou? Não, então, você falou uma coisa muito importante, que é o acesso à informação, né? Faz parte do processo democrático a população como um todo ter acesso à informação. Então, essas pesquisas, elas são muito importantes para trazer mais informação, para as pessoas entenderem a opinião pública brasileira, para se identificarem com os segmentos ali, os resultados que estão sendo colocados, né? Então, não basta apenas
as campanhas, os partidos fazerem as suas pesquisas internas para suas tomadas de decisão estratégica, mas passar essa informação para a democracia. Faz parte do processo democrático ter informação sobre essas questões, né? Então é bastante importante a divulgação dessas pesquisas nesse sentido. Realmente. As pesquisas são fundamentais, a gente precisa continuar acompanhando, né? E querendo que elas continuem existindo. Aí, Márcia, para a gente encerrar, então, acho que a gente pode falar ainda mais profundamente desses dados em relação as pessoas querem que Lula ou acham que ele deveria ou não se candidatar à reeleição em 2026 pelos recortes de sexo, idade e escolaridade que a gente trouxe no detalhamento das outras pesquisas. Então, relembrando que para 62% do geral não deveria e para 36% do geral deveria. Aí, na divisão do sexo, os homens acham, tem ali 63% acham que não deveria. Aqui no sexo está uma situação bem parecida, né? As mulheres 60%. E em relação a deveria, 35% e mulheres 37%. Tem ali sempre uma... As mulheres estão sempre um pouco mais próximas, né, do Lula, enfim, desse desejo pela reeleição dele ou, enfim, pela continuidade do governo dele. Aí, em relação ao recorte da idade, a gente vê que o número maior que aparece aqui é o de 64%, em duas faixas aqui, de 25 a 34 e de 35 a 44, então juntando aí de 25 a 44 anos, mas números bem parecidos. O que mais chama atenção, que é bem mais baixo, é o de 60 e mais, que aparece com 54% que acham que não deveria. Então diminui bastante conforme a idade aumenta. E em relação a achar que deveria, aí, claro, como diminui a que acha que não deveria, aí acaba aumentando a que deveria, então vai para 42% dos 60 a mais, aí que acho que também é um ponto legal de destacar, e eu já passo a bola para ti no ponto do ensino, da escolaridade, né? Assim como você também já tinha reforçado, 68%, conforme aumenta a escolaridade, as pessoas acham que Lula não deveria se candidatar à reeleição, então chega ali o auge no superior, em 68%, e aí, claro, o ensino fundamental acaba ficando com a parte maior aí da porcentagem do deveria se candidatar com 46%, né, Márcia? Uhum. Então, mais uma vez, essas diferenças mostram aí a base eleitoral de cada um dos eleitores, né? Então, nos 60 anos e mais, por exemplo, sempre foi um eleitor mais fiel e mais próximo de Lula, assim como na eleição também foi, né? E como as mulheres também, né? Uma rejeição maior a Bolsonaro do que a Lula. Então, assim, é um reforço, ela mostra exatamente essas divisões dentro dos segmentos que nós temos e reforça aí a base eleitoral de cada um cada um desses líderes políticos que temos hoje no Brasil aí, né? Bolsonaro e Lula como um dos principais líderes políticos aí do país e essa segmentação de eleitores com cada um deles. Exatamente, o que tem sido muito ventilado para onde esse centro vai se deslocar lá em 2026, né? As pesquisas vêm mostrando, Sim. como a gente reforçou, que as pessoas têm apoiado as medidas que o governo Lula vem fazendo em relação ao tarifaço. Antes mesmo do tarifaço, o governo já passava ali numa situação boa de reação da população, uma reação positiva ao discurso da taxação dos ricos, aí seguiu nessa esteira com o tarifaço. Claro, agora tem um plano de contingência, a gente precisa ver como os empresários vão receber isso, se realmente forem ajudados, geralmente isso ajuda ali na reeleição de todo o governo, assim como você já bem pontuou, e por isso que as pesquisas são tão importantes, porque a gente vai vendo como que a opinião pública vai reagindo aos acontecimentos externos, como é o caso do tarifaço, que foi imposto a nós, mas também as medidas do próprio governo, né, em relação a tudo que acontece aqui internamente ao país. Márcia Cavallari,
a diretora da Ipsos IPEC, que conversou com a gente sobre essa última pesquisa aí, que focou bastante sobre tarifaço, mas trouxe também algumas nuances sobre a possível reeleição ou não do presidente Lula. Márcia, volta, você disse que em setembro tem mais uma de popularidade, né, do governo Lula, então a gente já faz o convite para você voltar para trazer mais detalhes sobre essa próxima pesquisa. Tá ótimo, obrigada, Natália, foi um prazer. Foi um prazer, bom trabalho, boa sexta-feira, bom final de semana. Obrigada.